Louvado seja o nosso Deus, mais um quadro Aprendendo com a Bíblia. Hoje estamos aqui no Jó 31, já chegamos, tá para acabar, em 42, né? Então já passamos da metade, chegamos no 31 hoje, do livro de Jó, continuação do 30 aqui. Se você está gostando aí do quadro Aprendendo com a Bíblia, compartilhe, se inscreva no nosso canal, curte o nosso link, compartilhe mesmo. Você só ouve aqui o pastor pedir, mas você não compartilha? Ajuda nós aí. Louvado seja Deus. Tem gente que entra por um ouvido e sai por outro. Isso é uma chamada muito importante para você compartilhar. Compartilhar no grupo, nos status do WhatsApp, né? Compartilhe no Face. Compartilhe em todo lugar que você sentir no coração aí o link do YouTube do Aprendendo com a Bíblia. Esse link que eu comando para vocês com a Bíblia aí. Compartilhe ele, que as pessoas clicando ali já entram no nosso canal do YouTube. Também deixa ali o seu comentário, tá bom? Deixa ali o seu comentário, mas comentário que nos ajude, tá bom? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tá aqui comigo também minha mãe e o meu padrasto Evandro. Glória ao Senhor. No Senhor Jesus. Sempre conosco aqui. Louvado seja Deus. Então vamos iniciar aqui o nosso quadro, Aprendendo com a Bíblia. Hoje o tema é a integridade de Jó diante dos homens e também diante de Deus, né? Integridade. Você já procurou saber o que é integridade? Depois você procura aí. Então esse é o tema de hoje, né? Para nós iniciarmos aqui, nós vamos relembrar aqui uma trajetória de um servo fiel, né? Vamos relembrar essa trajetória desse servo fiel aqui do quadro Aprendendo com a Bíblia, que é o Jó. Que jornada abençoada, né? Até aqui no livro de Jó, né? Até o 31, tivemos aqui já uma jornada abençoada, por isso nós vamos relembrar aqui. Jornada abençoada, né? Que nós temos feito aqui pelo Espírito Santo de Deus. E você que está nos acompanhando, né? Capítulo por capítulo, desde o início, que eu iniciei, eu falei que nós ia fazer capítulo por capítulo, né? Já deve ter percebido aqui no quadro Aprendendo com a Bíblia, percebeu, eu acho que você já deve ter percebido o quanto que o nosso Deus, ele tem falado com você e conosco através da vida deste homem, né? O Jó, esse homem íntegro, que mesmo em meio à dor, ele não negou a fé dele nesse Deus poderoso. Para nós recapitular aqui, nos capítulos anteriores, nós vimos Jó confrontando aqui, o Jó confrontando as acusações dos seus amigos, que afirmava, né, que a sua consciência está limpa diante de Deus. Os amigos de Jó, nas acusações, né? Eles acusavam Jó aqui, afirmando aí da consciência está limpa. E no capítulo 30 de Jó, nós vemos aqui que Jó, ele lamentou como o seu sofrimento, né, rebaixou ele ali diante da sociedade. Porque a situação que ele se encontrava rebaixou ele muito diante da sociedade. Ele não tinha mais, ninguém mais respeitava ele, né? E agora ali no 30 ali, ele era desprezado, principalmente por aqueles que respeitavam ele, já não respeita mais. E hoje, aqui no capítulo 31, não sei se você já ouviu, se você leu ele hoje, é um capítulo complicado. Talvez você leu, você escutou ali, se você não tem uma direção de alguém comentando pelo Espírito Santo, se torna ali algo que você não vai entender mesmo. Eu, a princípio, eu li também sem direção, eu não estava entendendo nada. Falei, mas Senhor, o que o Senhor quer falar, né? Através do Jó, capítulo 31, aqui onde a gente vai ver. E aqui a gente vê no 31 que o Jó, ele vai fazer uma espécie de declaração final. Depois você lê o capítulo 31 todinho, tá bom? Você vai entender o que eu falei para você. Se você não tivesse essa direção aqui, você ia ficar perdido. Então o Jó aqui vai fazer uma espécie no 31 de declaração final, como que se ele estivesse diante de um tribunal celestial. Eu vi aquela declaração de Jó ali, eu lendo, eu falei, mas meu Deus, a gente imaginando assim, para realmente que ele está diante ali do juiz ali, ele estava se abrindo, né? Ali ele reafirma
a integridade dele, e ele expõe a vida dele no 31 diante de Deus. Ele expõe realmente a vida dele ali diante do Todo-Poderoso. Só um momentinho aqui, peraí. Glória a Deus, aleluia. Então aqui a gente vê que ele está no 31, que ele está diante, ele começa a declaração quando estiver diante do tribunal, né? Tribunal celestial. Ele vai aqui reafirmar a sua integridade e ele vai expor a vida dele diante de Deus, que eu acabei de falar, né? E eu quero que você também agora, que está ouvindo a mensagem, você de longe, de perto, né? Me diga, você teria coragem de apresentar a sua vida inteira diante de Deus com essa mesma ousadia que Jó teve aqui no 31? Daqui a pouco você vai ler o Jó 31. Você teria essa coragem que ele teve ali, do Jó 31? Jó, aqui para nós iniciar, ele clama, né? Com Deus, ele faz um clamor, e ele diz assim: examine-se o meu coração, ou o meu caminho. Então, o Jó, ele começa dizendo assim: fiz uma aliança com meus olhos, Jó 31:1, tá bom? Ele fala assim: fiz uma aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem, né? Jó 31:1. Fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem. Ele faz uma pergunta para Deus. É isso que eu falei para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que eu estava lendo ali, eu vi algumas perguntas de Jó que eu não compreendia. Não estava entendendo. E esse versículo aqui, que eu acabei de ler para você, que talvez você também não entendeu, né? Fiz uma aliança com os meus olhos, fiz uma aliança com meus olhos, como pois os fixaria numa virgem. Ele está falando com Deus. Né? Pastor, eu tenho que ler o anterior, esse e o outro. Sim, leia que você vai entender também. Isso aqui já mostra para nós o nível de santidade e compromisso de Jó com Deus. Ele começa tratando da pureza dos olhos. Quando você vê que ele fala assim: fiz aliança com os meus olhos. Então ele já está mostrando o nível de santidade e de compromisso que ele tem, né, com os olhos, com o tratamento de pureza que ele tem com os olhos dele diante de Deus. Por quê? Porque ele entende que tudo começa no olhar. E você sabia disso? Que tudo começa pelo olhar da gente, né? A gente olha, no olhar a gente já peca. Então, meu querido, é aí, meu querido irmão que está nos ouvindo, e é aí com que você tem alimentado os seus olhos. Né? Jó, ele colocou ali, tá diante de Deus, ele falou, no olhar, né? E você, e eu, nós, como que tá, meu irmão, minha irmã? Como que nós tem alimentado os nossos olhos, né? Jó está dizendo assim: eu não pequei, olha o que Jó fala aqui, escute. Eu não pequei nem em pensamento. Ele está querendo dizer isso. Você não olha nos olhos, que quando você olha, no seu olhar, vem o quê? Os pensamentos. Então o Jó está querendo dizer assim: nem no meu pensamento eu pequei. Por quê? Porque os amigos de Jó sempre acusando ele de pecado, né? Que a maior luta de Jó aqui foi dos amigos dele acusar ele de pecado. E mais para frente você vai ver o tanto que esses amigos de Jó vai falar desse pecado sobre Jó, esses 3 amigos dele, nos capítulos que vem a seguir. Em seguida aqui o Jó, ele vai listando várias áreas da vida dele, onde ele manteve a sua integridade. Aqui no capítulo de Jó 31. Ele começa dizendo assim, que ele foi justo com os seus servos, no versículo 13 ao 15. Ele vai dizer que ele ajudou os pobres e as viúvas, no capítulo 31, do 16 ao 20. Ele vai dizer que ele nunca confiou na riqueza, ele sempre confiou em Deus, no capítulo 31, versículo 24 e 25. Ele vai dizer também, no capítulo 31, 26 ao 28, ele vai dizer que ele não adorou outros deuses. E no 29 e 30 do 31, ele vai dizer
que ele não se alegrou com a desgraça do inimigo. É como que se o Jó, se você ler inteiro ali, eu só citei assim porque não dá tempo de ler tudo, então eu fiz uma abreviação para você aqui. Depois você volta o áudio, escuta o áudio e leia lá, no capítulo 31. É como se o Jó aqui, ele dissesse assim, pode, Senhor, investigar a minha vida inteira. Se bem que Deus ele não precisa nem investigar, né? Os olhos de Deus sabem o começo, meio, fim, ele conhece antes do ventre, antes de nascer, né? Mas o Jó está dizendo, é como se ele estivesse dizendo, pode investigar a minha vida inteira, Senhor. Eu não tenho o que esconder de ti. Né? É isso que ele está querendo dizer ali no 31. É que talvez você, para você entender bem mesmo, você vai precisar ler o 31. Né? Só para nós entender aqui. E se Deus pedisse para você prestar conta com ele hoje? Como está a sua situação? Como está a sua vida? Se você teria essa ousadia nesse momento de sentar e falar, Senhor, eu vim aqui prestar conta com o Senhor. Porque naquele dia, diante do grande juiz, né, no tribunal, no dia do juízo final, nós vamos ter que prestar conta com Deus. Mas se hoje você tivesse, se fosse hoje você tivesse que prestar conta com ele, como que você tá para você prestar conta com ele? Porque o Jó aqui tá puro. O Jó ele foi ousado, né? Porque ele colocou até os olhos dele, que através dos olhos vem os pensamentos. Imagina se Deus, né, se o Senhor hoje dissesse para você assim, meu filho, minha filha, me mostra a tua caminhada, me prova a tua fidelidade para mim. E aí, como que você reagiria? Como que tá? Hoje tá difícil, viu, irmãos? Né, mano? Hoje tá muito difícil. Se Deus pedir, é que Deus não pede isso agora, né? Eu dei duas perguntas aqui. Se Deus pedisse para você prestar conta hoje, né? E aqui, se Deus dissesse para você mostrar a caminhada sua, né? Na prova, uma prova de fidelidade para com Ele. Você tem alguma prova de fidelidade para com Deus hoje? Uma prova que você é fiel realmente com Ele? O que você teria para apresentar para Deus nesse momento? Você que está ouvindo a mensagem. Pastor, tá? O senhor hoje está pegando pesado. Não, não é que você está pegando pesado. A gente tem que ter alguma coisa para mostrar para Deus. Principalmente naquele dia. Né? Da nossa fidelidade. Porque tem que falar assim, eu amo Deus. Mas Deus, ele também amou o mundo, mas ele provou o amor dele. Né? Ele provou, ele mostrou. Ele deu uma prova de fidelidade e de amor. Então o Jó aqui, no 31, muito legal esse capítulo, por quê? Porque o Jó aqui ele apresenta as obras dele. Se você ler lá, você vai ver que Jó está apresentando as obras que ele fazia antes dele estar daquele jeito, daquela situação que ele está. Não como forma de justificar, né, o sofrimento dele, mas para dizer assim, mesmo no silêncio, eu continuei fiel com o meu Deus. Mesmo sem resposta de Deus, eu continuei fiel com o meu Deus. Mesmo coçando com um caco de telha, eu continuei fiel ao meu Deus. Então o Jó, ele mostrou a fidelidade, né? Prestando conta com Deus aqui, nesse capítulo 31. Será que nós conseguiremos ou conseguimos manter a nossa integridade até mesmo quando ninguém vê você? Quando você está sozinho? Porque quando está sozinho é terrível, né, irmão? Irmão, é terrível quando está sozinho. É coisa errada que se faz, é pensamento que está errado que se faz, é julgamento que se faz. A gente está sozinho, acha que ninguém está vendo, né? Mas Deus está vendo. Porque muitos são fiéis no público, diante das pessoas, no altar, né? Quantos pastores fiéis, né? No altar, ou pessoas que não são pastores, são fiéis dentro de casa, no meio do público, né? Mas esquece de uma coisa, Deus ele tá vendo, né? Tem uns que nem vacila no culto, né? É sempre esperto, né? No dia de culto. Eu quero trazer uma história aqui hoje comparativa. Agora avança demais, é só a gente abrir um leque aqui para outras coisas, os minutos avançam de uma velocidade. Vamos aqui para uma história comparativa dentro dessa situação de Jó. É uma história sobre a balança do açougueiro. Você já ouviu essa historinha? Da balança do açougueiro? Vamos lá. Havia um açougueiro
numa vila. E esse açougueiro era conhecido por vender carne com peso adulterado, né? Ele tinha sua balança ali e o peso era adulterado no produto que ele vendia, na carne. Ele colocava, ele colocava o dedo na balança para enganar os clientes, para aumentar o peso. Então ele colocava o dedo sempre ali no lugar onde a pessoa não via. E um dia ele foi descoberto, esse açougueiro. E todo o povo que comprava carne ali, então, o que acontece quando você descobre que estão roubando você? Né? O povo ali se revoltou. É normal, né? Ficou revoltado o povo. E esse açougueiro chorando, né? Esse açougueiro chorando, ele disse assim: mas era só um dedo. Eu não colocava os 5, eu só colocava um dedo na balança. Era só um, ele chorando, né? E o juiz, ele estava diante de um juiz. Aí o juiz respondeu para ele assim: mas era uma vida de mentira sustentada por um dedo. Né? Mesmo que era um só dedo que ele punha na balança, mas era uma vida que estava sendo sustentada por um dedo. Foi a resposta que o juiz deu para esse açougueiro no dia que ele foi levado para fazer ali a sua sentença. Assim também é a nossa vida espiritual. É pequenas práticas erradas, né, que a gente faz, que revelam grandes corrupções internas dentro da gente. O Jó aqui no 31, ele não queria apenas parecer justo, mas ele queria ser justo. Ele não queria parecer, ele queria ser. Há uma diferença de você querer parecer justo e você ser justo, né? E dentro dessa historinha aqui, eu quero trazer um alerta espiritual, né, o diabo também, que ele odeia a integridade. Né? O inimigo odeia a integridade. Você que gosta de ser, que nem o Jó, né? Um homem íntegro, uma mulher íntegra, né? Presta atenção aqui. O diabo, o inimigo, ele não se incomoda com quem só tem aparência de santidade. Se você só tem aparência, você não incomoda o inimigo. Ele não está nem aí para o que você fala, o que você faz. Ele se torna um amigo seu, o inimigo. E a única coisa que eu não quero nesse mundo é ser amigo do diabo. Eu tenho ele sempre como meu inimigo. O dia que for amigo do diabo, falar, sou amigo teu, meu irmão, perdi minha salvação. Então, então assim, a única coisa que o diabo quer é isso aí, né? Mas ele se levanta, o diabo, ele se levanta com fúria, sabe? Contra quem? Contra os íntegros, de verdade. Aqueles que não só mostra no público, aquele que só mostra que é certinho numa igreja, aquele que só... Não, ele é um íntegro como o Jó mesmo. O Jó era íntegro em todas as áreas. Tem visto o meu servo Jó? O próprio Deus, né, falou isso, né? Homem íntegro. Então o Jó era alvo do quê? Ele era alvo do diabo. Ele era alvo do inferno. Porque o Jó era um homem verdadeiro diante de Deus. Por isso o sofrimento de Jó. O diabo não vai pedir para testar alguém que já é dele. Ele vai pedir para testar alguém que ele está lutando, que ele está tentando conseguir para o lado dele. Ah, pastor, então não quero ser íntegro, não. Você vai ser amigo do diabo. Ou você é amigo de Deus, né? De Jesus e de Deus, ou você é amigo do diabo. Né? Então é que a gente vê que o nosso Deus, ele é perfeito, ele é santo, né? E Jó aqui era um alvo do diabo, do inferno. Quantas pessoas você conhece, né? Ou talvez você mesmo está ouvindo o áudio, desculpa do meu jeito de falar. Quantos hoje estão sendo perseguidos? Quantos hoje estão sendo caluniados, esquecidos? Não porque faz algo errado, ou porque está no pecado, como levantaram o pecado contra Jó. Mas sabe por quê? Porque eles andam na retidão. Andam na retidão com Deus. Né? Então, por andar na retidão, por ser uma pessoa desse nível que eu acabei de falar para você, íntegro,
o diabo vai se levantar, essa pessoa vai ficar às vezes esquecido, caluniado por pessoas, vai passar por perseguição, mas é prova não, é uma prova, não é por causa do pecado não, por causa da sua fidelidade a Deus, da tua integridade a Deus. Se esse é o teu caso, eu vou dizer para você, não desanime. Sabe por quê? Porque o inferno te persegue. Você sabe por quê? É porque o céu te conhece pelo teu nome. Deus te conhece pelo teu nome. Aí o inferno vai te perseguir, né? As pessoas vão te perseguir. E a gente tem que ter uma vida de pureza, né? Viver com pureza, viver com retidão. Você que está ouvindo a mensagem, meu querido irmão, minha querida irmã, não sei como que você vive diante de Deus. Mas aqui no capítulo 31 de Jó, né? Essa palavra é para lembrar você e para me lembrar também que isso serve para mim. Antes de chegar em você, passa primeiro por mim. Eu disse no começo do áudio que eu não estava entendendo o capítulo e Deus me trouxe essa palavra para vocês, aprendendo com a Bíblia, né? Essa palavra é para lembrar você e também me lembrou que ainda que nós estiver no vale da sombra da morte, estiver numa dificuldade, numa perseguição, na calúnia, né? Vale a pena a gente continuar sendo fiel com esse Deus maravilhoso. Ainda vale a pena manter integridade. Mesmo quando ninguém está vendo integridade em você, como os amigos de Jó não viam integridade em Jó, mas Jó tinha integridade dentro dele. Mesmo quando tudo parece dar errado, você tem que continuar sendo fiel com esse Deus maravilhoso. Jó aqui, ele mostra para nós que uma consciência limpa vale mais do que 1000 justificativas. Uma consciência limpa, né? Chamaram Jesus de Beelzebul, chamaram ele de tantas coisas, mas ele era? Não. Ele era íntegro, ele era puro, o Senhor Jesus era puro. É assim que ele quer. Pode falar o que quiser de mim, né? Pode falar o que quiser de você, mas você não pode ser o que eles estão falando. E isso você não tem que provar para ninguém. O único que você tem que mostrar e provar é para Deus. E pronto, acabou. Jó que mostra que uma consciência limpa vale mais do que 1000 justificativas. Então você pode dizer como Jó: minha justiça, no Jó 27:6, ele falou assim: minha justiça me apegarei. Você vai lembrar dessa mensagem no 27 que eu preguei. Minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. É o Jó, né? E você, como está a sua consciência diante de Deus? Louvado seja Deus. Essas mensagens vai trazendo um aperto, né? Como que você está diante de Deus? Responda para você mesmo ou deixa seu comentário aqui, né? Eu estou bem com Deus. Você trata bem os que dependem de você? Responde aqui no comentário do YouTube. Pastor, eu trato muito bem aqueles que dependem de mim. Você tem sido generoso com os necessitados? Pastor, eu tenho sido uma bênção para os necessitados. Você confia em Deus ou nas suas riquezas? Escreva aqui no comentário bem grandão. Eu confio totalmente em Deus, sou totalmente dependente de Deus. Agora para você, meu querido meu irmão que está com mágoa no coração. Você guarda mágoa no teu coração? Ou você deseja o bem até para quem te fez mal? E aí? Você vai ficar com essa mágoa aí? Tira essa mágoa e deseja o bem até para essa pessoa que te fez mal, que é a melhor coisa que você vai fazer para a tua vida. Deixa no seu comentário: pastor, eu vou me livrar desse mal. Então, essas aqui são algumas perguntas que Jó, ele respondeu com a própria vida. E nós, como estamos? Eu quero deixar uma pequena profecia para você. Profecia, não sei como se diz, né? Que a sua integridade vai ser recompensada, será recompensada. Deus, ele diz para nós, ou para você ou para mim, que você que tem caminhado em santidade, mesmo sem reconhecimento, você que tem lutado para não se contaminar, você que foi acusado injustamente,
Deus está dizendo na palavra dele assim, que ele te conhece. Eu te conheço. Então Deus conhece você. Acalma o teu coração. Receba essa profecia na tua vida. Deus vai te justificar. A tua integridade será coroa, né, sobre a tua cabeça. Quem zombou de você, do teu processo, verá a tua exaltação. E o que você plantou em lágrimas, colherá em festa. Para nós terminarmos aqui, já estamos chegando no finalzinho, o capítulo 31 encerra os discursos de Jó, e ele encerra dizendo no versículo 40 de Jó aqui, ele encerra dizendo assim, as palavras de Jó são terminadas assim, que ele não precisava falar mais, né? No versículo 40 aqui, né? As palavras de Jó são terminadas. Ele vai dizer que é isso que ele tinha que falar. Então ele não precisa falar mais, né? Sua vida já é uma pregação viva do Jó. Então, meu irmão, minha irmã, quando a sua vida prega, quando a sua vida ela prega mais alto do que as suas palavras, é sinal que Deus está no controle, né? Você, a gente, nós, tem pessoas que só de você olhar para ele já é uma palavra, uma pregação, né? De vida. Você olha, você já imagina aquela pessoa de Deus, você sabe o que eu estou falando, né? Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém. Nós chegamos 26 minutos. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém. E no próximo capítulo, nós vamos ver aqui a entrada de um novo personagem. Aqui no próximo capítulo, no 32. Você sabe como é que é o nome dele? Eu vou deixar você curioso. Nós vemos 3. Ele faz, nós vemos o Bildade, e qual que é o outro mesmo? E no próximo nós vamos ver, vou falar para você, o próximo que vai entrar aqui é o Eliú. Então não perca o Eliú no próximo capítulo, no 32. Eu creio que Deus falou com você e comigo. Compartilhe essa mensagem e espero você no 32 para nós vermos aqui o que Eliú vai falar aqui, tá bom? No livro de Jó. Deus abençoe a todos. Opa, vamos para a oração. Já estava pulando a oração. 27 minutos. Meu Deus do céu. Vamos orar em nome de Jesus para nós terminarmos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos, meu Deus, diante da Tua presença agora, com um coração quebrantado, reconhecendo, meu Deus, que Tu és santo, justo e fiel. Meu Deus, obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de nós aqui mergulharmos na Tua palavra, meu Deus, e por nós, meu Deus, ser edificados por a Tua palavra. Pai, obrigado, meu Deus, por estarmos vivos, com fôlego em nossos pulmões e com a esperança, meu Pai, no nosso interior. Meu Deus, nesta hora, meu Pai, ao meditarmos no capítulo 31 do livro de Jó, meu Deus, queremos te pedir, meu Deus, que ensina, Senhor, nós a andar com integridade diante de ti. Meu Deus, assim como Jó andou, mesmo em meio, meu Deus, a dor, a injustiça, acusações, solidão, o Jó, ele não abriu, meu Pai, a mão da sua fé, ele não abandonou os seus princípios, meu Deus, ele permaneceu firme, meu Deus, e é isso que queremos também para a nossa vida. Deus, vivemos em um tempo, meu Pai, onde os valores estão sendo invertidos, onde a verdade, meu Deus, tem sido, meu Pai, relativizada, onde muitos estão se afastando da Tua vontade por causa das pressões deste mundo. Mas nós, ó Deus Todo-Poderoso, queremos permanecer, meu Pai, fiéis, meu Deus. Queremos ter o coração puro, os olhos limpos, as mãos santas e a mente, meu Pai, guardada em Ti. Meu Deus, ajuda-nos, ó Senhor, a resistir as tentações do diabo. Meu Deus, que nós venhamos, meu Deus, a fazer aliança, meu Pai, que nós não venhamos fazer, meu Deus, aliança com o pecado, meu Pai. Nem, meu Pai, permitir, meu Deus, que a maldade entre no nosso coração. Meu Deus, que sejamos exemplo da nossa casa, que nós sejamos exemplo, meu Pai, no trabalho, na igreja, na rua, que as pessoas vejam em nós, meu Deus, o reflexo da Tua luz. Pai querido, nós reconhecemos que a nossa justiça não vem de nós mesmos, ela vem do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, que nos justificou com o Seu sangue. Não temos nada, meu Pai, de bom em nós, Pai,
que não venha de ti. Pai, o Senhor é o nosso Deus. Por isso, meu Deus, nós nos humilhamos, nos rendemos diante de ti, te pedimos, perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos purifica, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.